Quando lemos livros, nós principalmente estamos pensando em como conseguir retirar algum tipo de informação dentro dele. Seja para um conhecimento próprio para você mesmo, seja para você conseguir passar naquela prova porque o professor está te obrigando a ler aquele livro, seja para você conseguir aplicar algum ensinamento no seu dia a dia. What the fuck? Dessa forma, eu fui lá e pensei, como a inteligência artificial ela conseguiria me ajudar a extrair as melhores informações e o melhor, conseguir analisar isso de forma muito mais profunda. E é por isso que eu criei esse vídeo. 5 prompts do ChatGPT para te ajudar a entrar de forma mais profunda dentro dos livros e extrair as informações que você quer de uma forma muito mais rápida. Se liga só. Se imagine nessa situação. O professor, ele passou para você ler um livro um mês atrás. Só que você esqueceu, deixou de lado, procrastinou e não leu o livro. E você só tem 1 hora antes da prova para saber o máximo de coisas sobre o livro. E é por causa disso que não existe milagre, mas eu criei esse prompt aqui para te ajudar a fazer um resumo de todos os capítulos daquele livro. E o melhor, uma coisinha extra. Se liga só. Esse prompt aqui, eu vou pedir para que ele crie um resumo por capítulo a partir de um título de um livro do autor tal, porque às vezes pode haver o mesmo título, só que de autores diferentes. Focando nos seus principais argumentos, descobertas chaves e implicações para o campo e a indústria específica. Por que isso aqui? Para você conseguir criar uma conexão sobre um tema ou sobre alguma matéria específica, e assim conseguir uma análise muito mais profunda. Dessa forma, eu falei do livro Sapiens, e esse é o nome do autor que eu não vou tentar pronunciar, porque eu tenho certeza que eu vou pronunciar errado. E o campo que eu quero que ele fale é sobre tecnologia, porque dá para analisar Sapiens, que é um livro sobre a história da humanidade, só que eu vou falar sobre o âmbito de tecnologia. Quando eu executo aqui, ele vai explicar capítulo por capítulo, os principais argumentos, a descoberta-chave, as implicações para a tecnologia. Então, eu tenho uma visão do que se trata o capítulo, o que foi descoberto e as implicações sobre o tema que eu vou ter que fazer a prova, por exemplo. Se eu estiver falando sobre história, talvez eu foque mais em a evolução do ser humano, ou talvez se eu falar de biologia, eu coloco o tema principal sobre biologia. Tudo isso para você conseguir fazer a prova melhor, digamos assim. Ou às vezes até ter uma opinião específica sobre cada capítulo sobre o livro. Nem de todo mal a gente está pensando aqui ou bolar o sistema. De qualquer forma, isso ajuda muito você. E se isso já te ajudou de alguma forma, já deixa o like aí, porque eu tô precisando para conseguir divulgar meu canal. Ele ainda tá no começo. Já deixa aí o seu like, porque me ajuda demais. Dessa forma, a gente vai para a segunda, porque não é só isso que dá para fazer. Muitas vezes, quando a gente está lendo um livro, ele pode se passar pelo contexto histórico do autor. Muito por causa dos personagens, seja pela escolha do lugar. Tudo pode ter a ver, de alguma forma, com o que o autor estava vivendo ali. É o que acontece, por exemplo, nos Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um livro que foi publicado em 1899, mas que ele tem tudo a ver com o contexto histórico que o autor estava vivendo ali presencialmente. E é dessa forma que eu criei esse prompt aqui, para tentar entender mais profundamente o contexto histórico dos livros que a gente está lendo. Se liga. Nesse prompt aqui, a gente vai assumir o papel de um professor que já deu aula sobre o livro. Então, ele vai explicar, eu quero que o ChatGPT ele explique para mim, a partir de um título e um autor, como que esse livro ele se encaixa no contexto histórico do ano da sua publicação. Então ele vai ver quando foi publicado e vai verificar o contexto histórico e bater para ver se tem alguma referência, se tem alguma coisa que bate ali o livro com o contexto histórico. E aí, caso você queira filtrar por algum evento específico, você pode filtrar também. Uma coisa que eu até não falei, mas que todos os meus prompts têm de característica é que você não precisa alterar nada na parte superior. Você sempre só altera a parte inferior. Então você só altera o título do livro, o autor do livro e o evento, caso você queira especificar algum evento específico. Caso não tenha, pode colocar nenhum. Tá tudo certo. Então meu livro aqui é o Capitães da Areia e do Jorge Amado. Então aqui a gente consegue ver que o Capitães da Areia ele foi uma obra publicada em um período específico e era um período conturbado na história do Brasil, marcado por tensões sociais, políticas e econômicas. Embora o livro não se vincule a um evento específico, ele captura a essência das desigualdades e injustiças sociais da época. Então ele começa a mostrar
várias coisas, Getúlio Vargas, Revolução de 1930 e por aí vai. Dessa forma, você consegue entender Capitães da Areia de uma forma muito mais profunda. O que é muito legal, principalmente para quem quer entrar a fundo em cada história de cada personagem. Essa parte foi importante, mas a parte de analisar personagens em um prompt que consegue fazer isso, cara, você vai ver agora. Muitas vezes a gente entra tão profundamente na história que a gente quer saber mais, quer entrar de forma mais profunda dentro da cabeça do personagem. E é por isso que eu criei esse prompt aqui, para conseguir analisar ele de forma muito mais profunda e você consiga observar detalhes que talvez você não tenha visto. Se liga aí. Aqui eu peço para ele analisar de forma mais profunda o personagem no livro específico e como que eles contribuem para o tema geral ou para a mensagem principal do livro. Dessa forma, eu quis pegar um personagem clássico, por exemplo, dentro do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, eu quero que ele analise o Bentinho, que era um par romântico com a Capitu, que dá uma polêmica muito grande. Dessa forma, a gente consegue ter uma análise mais profunda sobre o que é o personagem, um contexto maior, o desenvolvimento do personagem durante toda a história, o papel dele e a contribuição para a mensagem para o tema geral. Então a gente consegue entender o Bentinho de forma muito mais intensa e profunda do que normalmente a gente poderia ter. E a gente pode discordar disso também, a gente pode transformar ele talvez numa conversa e tentar conversar com o Bentinho a partir das coisas que a gente já tem dentro do livro, mas isso será para um outro vídeo, se vocês quiserem. De qualquer forma, todos esses prompts, lembrando aqui, todos eles estão no link da descrição aqui embaixo, onde você pode baixar, você pode executar, você pode testar na sua casa, seja no 3.5, seja no 4.0, seja no 4 mini, o que você quiser. É só baixar e executar na sua máquina. Mas e se você quiser analisar todos os personagens de forma geral, uma forma mais ampla e querer saber um pouquinho sobre cada papel de cada personagem em um livro, ou pelo menos os personagens principais? Você pode executar essa variação aqui. Aqui você consegue analisar o papel dos personagens principais, sem muito filtrar por um personagem específico. Então é só você executar, ele pega todos os personagens principais e vai explicar qual o desenvolvimento dele durante a história. Essa é uma variação daquele prompt mais específico que eu mostrei antes, que é totalmente diferente de fazer dois autores discutirem sobre um tema específico, que é o caso do próximo prompt. Se liga só. Em alguns trabalhos ou até artigos, nós temos que comparar dois autores que pensam de forma diferente, seja em livro, seja em artigo, seja em qualquer coisa. E é por isso que eu fiz esse prompt aqui, para fazer dois autores que pensam diferentes de formas distintas, tretarem. Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! E a gente ter uma análise um pouco mais profunda sobre o tema, porque às vezes os opostos, eles podem trazer muito conhecimento e fazer você ter sua própria opinião. Nesse aqui, eu peço para ele assumir o papel de um especialista sobre o tema escolhido. Eu vou comparar abordagens e conclusões de um livro específico e comparar com as de outro livro específico sobre o tema escolhido. No caso aqui, eu fui em um livro de inteligência artificial. Os dois livros são, na verdade. O primeiro é o Super Intelligence, que é um livro que fala que a IA vai dominar os seres humanos. E o outro é o Life 3.0, que fala que a IA ela vai ser como uma ferramenta de produtividade para que o ser humano continue a evoluir. Hello, I am Baymax. Então são duas coisas distintas sobre o tema de inteligência artificial e eu quero que eles comparem e a gente discuta sobre esse tema. E é por isso que a gente vai rodar. Aqui ele tem uma ideia mais básica sobre como a perspectiva central, os principais temas e conclusões, a abordagem do Life 3.0 e a partir disso ele vai criar a comparação e o contraste, que é o que a gente gostaria de saber. A partir desses dois livros, o que eles têm de diferente, qual que é a abordagem que as pessoas elas fazem e o que isso é tão distinto um do outro. E no final você tira a opinião a partir da leitura, que é a parte mais legal de todas. O que é totalmente diferente de como aplicar na prática, que é o que a gente vai ver no próximo prompt. Esse último prompt é para aquelas pessoas que querem botar a mão na massa. Quantas vezes a gente lê um livro e não sabe exatamente como aplicar aquele conhecimento?
É para isso que existe esse prompt. Nesse prompt aqui, a gente vai discutir. Eu vou pedir para que o ChatGPT ele discuta as conclusões e aprendizados do livro e como elas podem ser aplicadas em um campo específico, em uma situação específica. Dessa forma aqui, eu peguei o livro TED Talks. Para quem não conhece, é um livro para aprender a palestrar em público e você falar de uma forma mais agradável. O autor é o Chris Anderson. E o campo da área específica que eu quero melhorar, por exemplo, no caso aqui, é a apresentação em público. Então, por isso que eu li o livro. Então, eu clico aqui. Ele consegue explicar para mim como que eu consigo entender os principais aprendizados e como eu consigo praticar cada coisa. Então, aplicação no desenvolvimento de conteúdo, engajamento emocional, clareza e simplicidade, prática regular e tudo mais. No caso aqui, eu posso até usar para um outro aprendizado. Por exemplo, eu quero aplicar o que eu aprendi no TED Talks na produção de conteúdo. E ele vai me falar como que eu consigo aplicar o conteúdo do livro em produção de conteúdo. E aí ele brinca nessas coisas. Então a sacada disso é a gente conseguir criar prompts que vão ajudar a gente a resolver problemas. Então ter uma ideia clara, que é o caso que eu fiz essa intro, a introdução anterior desse vídeo, a narrativa, a autenticidade, a comunicação não verbal, os gestos e tudo mais, e onde ele fala sobre ter uma conexão com a pessoa que tá aí do outro lado, que no caso é você, que a gente não tem uma conexão, mas a internet faz com que a gente tenha essa conexão. E por aí vai. E se você quer aprender a planejar viagens utilizando o ChatGPT em menos de 1 minuto, é só clicar no vídeo aqui em cima que eu vou te explicar como, de uma forma simples, fácil, e que você não vai esquecer para sempre, porque eu utilizo isso nas minhas viagens internacionais por aí. Não esquece de dar o gostei, um beijo e até mais.